Graça e paz, querido. Mais uma semana juntos para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Essa é a nossa 21ª aula e o livro a ser estudado hoje, nestes minutos que nós teremos juntos, é o livro de Neemias. Para mim, um dos livros mais fascinantes do Antigo Testamento. O assunto do livro é a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. É um livro que fala muito a respeito de liderança. Quantos cursos cristãos não lançam mão do livro de Neemias para instruir líderes cristãos a como devem empreender e liderar na obra cristã, na obra de Deus? Então vamos lá, a autoria do livro. O livro é uma autobiografia de Neemias, razão pela qual alguns consideram Neemias como o autor do livro. Todavia, acredita-se que quem compilou o material foi Esdras. Tanto Esdras quanto Neemias formavam um só livro nos originais. É na tradução que eles serão separados e se tornarão 2 livros. A esfera de ação do livro cobre um período de 12 a 13 anos, de 445 a.C. a 432 a.C. E nós podemos dividir o livro de Neemias em 3 sessões. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a primeira sessão, que nós podemos chamar de a reconstrução do muro de Jerusalém. A segunda sessão, do capítulo 7 até o capítulo 13, versículo de número 3, que nós podemos chamar de o avivamento da religião e a restauração do culto. E a terceira sessão, do capítulo 3, versículo 4, até o versículo número 31 do capítulo 13 também. Nós podemos chamar essa sessão de a correção dos abusos. Eu gostaria de começar falando com você a respeito da primeira sessão, lendo os 4 primeiros versículos do livro de Neemias. Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Chegam informações a respeito da situação do povo que havia ficado em Judá, e essas informações mexem com o coração de Neemias. Na verdade, Deus já estava colocando no coração desse homem de Deus um encargo, que era o encargo da reconstrução dos muros, da restauração da cidade de Jerusalém. E o texto mostra que ele começa a buscar ao Senhor. Bem, Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Ele começa a buscar a Deus em favor do seu povo. E um belo dia, quando ele está servindo o rei na função de copeiro, o rei nota que ele estava um tanto quanto triste e lhe faz a pergunta. E então Neemias conta a história do seu povo, conta como estava a cidade de Jerusalém, conta a respeito do seu povo que havia ficado do cativeiro, e então ele ganha autorização do rei da Pérsia para retornar até a província, como governador da província, para reconstruir os muros de Jerusalém. Interessante que nessa primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o versículo 6, mostra que quando Neemias começa a obra de reedificação dos muros de Jerusalém, ele começa a enfrentar oposição. Ele enfrenta oposição tanto externa quanto oposição interna. Ele enfrenta oposição externa porque os povos vizinhos não queriam uma presença judaica ressurgindo na região ali. E ele enfrenta a oposição interna porque os ricos estavam explorando os mais pobres dentre o seu próprio povo. Então Neemias vai fazer também uma reforma econômica para combater a injustiça entre o seu povo. A edificação, a reconstrução, melhor dizendo, dos muros termina em menos de 2 meses, num período de 52 dias. Nós podemos tirar 3 lições importantes dessa primeira sessão.
A primeira delas é que quando Deus quer levantar um líder, Deus coloca um encargo no coração desse líder. Esse líder começa a sentir um peso no seu coração, um desejo de mudança em determinada área a qual ele está contemplando. Em segundo lugar, em toda obra de Deus, os trabalhadores encontrarão oposição. E a oposição virá de fora e também a oposição virá de dentro. Cumpre ao líder cristão não desanimar no processo. E a terceira lição é que todo líder cristão deve combater a injustiça onde quer que a injustiça se encontre. A gente vê, por exemplo, Neemias combatendo o fato dos ricos estarem oprimindo os mais pobres dentre o povo. Ele opera ali uma reforma social, econômica entre o seu povo. A segunda sessão é uma sessão que vai do capítulo de número 7, como nós dissemos aqui no início, deixa eu voltar, até o capítulo 13, versículo de número 3. Aqui a gente vê Neemias empreendendo um movimento para trazer moradores para Jerusalém e para as aldeias adjacentes de Jerusalém. A gente vê nesses capítulos Esdras lendo a lei, ensinando o povo de Deus a respeito da lei e levando o povo a renovar a sua aliança religiosa nacional com Yahvé. E a lição que a gente tira desta sessão número 2 é que a palavra de Deus ela tem o poder de levar o povo de Deus à fé e à santificação. Eu gostaria de ler um trecho dessa sessão de número 2 aqui do livro da segunda sessão, que se encontra no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto bíblico: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eu acho fantástico que eles estão perto de uma porta que chamava Porta das Águas. Em Efésios, capítulo de número 5, a palavra de Deus é comparada a uma água que lava, não é verdade? Enquanto Neemias ensinava a lei e lia a lei, o povo ia sendo lavado de suas contaminações. O versículo 2 continua dizendo: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasdabana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A leitura da lei, a explicação da lei, trouxe arrependimento e quebrantamento ao coração do povo de Deus, trouxe um avivamento ali naquele momento, um despertamento, melhor dizendo, ali naquele momento. E no versículo 10 do capítulo 8 nós lemos: Disse-lhes mais: Ide,
comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. E aqui ele fala aquele versículo que muitos de nós conhecemos, não é? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A terceira seção do livro fala a respeito de alguns consertos, vamos dizer assim, algumas repreensões que Neemias dá ao povo. Antes dessa terceira seção, que inicia no capítulo de número 13, versículo de número 4, Neemias volta à Pérsia numa viagem. E quando ele retorna para Judá, ele encontra alguma desordem no meio do povo, algumas coisas que precisavam ser corrigidas. Por exemplo, um governador estrangeiro estava vivendo dentro do templo, algo que não era permitido em hipótese alguma. A gente vê, por exemplo, que o culto no templo estava sendo negligenciado, porque o povo não estava trazendo os dízimos e as ofertas. A gente vê que o povo estava violando o sábado e eles não estavam guardando a separação entre deles com relação aos outros povos. A gente encontra, por exemplo, em Neemias 13, de 7 a 9, o seguinte: E vinha a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então havia um estrangeiro morando dentro do templo. Versículo 10 fala da negligência a respeito dos dízimos e das ofertas. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Os levitas, aqueles que faziam a obra, tinham voltado para as plantações, para as suas terras, porque não estavam recebendo os dízimos do povo. Aqui é perfeitamente viável fazer um link, por exemplo, com a profecia de Malaquias, porque Malaquias é um dos profetas da restauração e ele profetiza exatamente para que o povo trouxesse os dízimos, porque era a situação vivida naquela época. Do versículo 15 ao versículo 17 mostra a violação do sábado. Diz assim: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe, e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? E a gente encontra então um último fator, uma última falha moral e espiritual que precisava ser corrigida, do versículo 23 ao versículo 27, que era o fato do povo judeu estar se casando com mulheres estrangeiras. A gente acaba vendo uma indignação muito grande de Neemias por conta disso. Eu gostaria de ler o texto junto com você. Versículo 25: E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Talvez seja estranho para você ver um homem piedoso como Neemias agindo de uma forma tão enfática e tão radical aqui. Todavia, o que existia no coração desse homem era o fato de que o povo estava voltando para sua terra, que o povo deveria então honrar ao Senhor e viver na presença de Deus. A gente vê uma radicalidade de Neemias contra o pecado. Então a gente pode elencar aqui, trazer dessa sessão de número 3, 3 lições importantes para nós. Quão enganoso é o coração humano! Ele pode rapidamente se desviar da vontade de Deus. A gente vê que na segunda sessão acontece um despertamento. O povo chora pela leitura da lei. O povo está ouvindo, está sendo ensinado na lei do Senhor. E eles choram quebrantados diante do Senhor. No entanto, bastou um pouco de tempo para que o povo tivesse o seu coração desviado de novo da vontade de Deus. A segunda lição é que durante a história do povo de Deus,
foi e serão necessários muitos momentos de reforma. Alguns dizem, com relação à reforma protestante, pensando na igreja após a reforma protestante, que a igreja ela passou por uma reforma e ela sempre precisa ser reformada, e essa é uma verdade. E a terceira lição é que os líderes cristãos devem continuamente exortar o povo de Deus a viver uma vida fiel a Deus. E a gente termina aqui a nossa 21ª aula do nosso curso Panorama Bíblico. O meu desejo é que você tenha sido edificado nessa aula, né? Eu espero que isso tenha acontecido e quero pedir a você para compartilhar o vídeo, para indicar o canal da igreja para outras pessoas, se você tem sido abençoado semanalmente por nossas publicações. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.